Capítulo 27, Consumir, Parte 2. A proficiência da espada vampírica de Batory ainda é muito baixa. Ajustando o grau de habilidade obtida. A habilidade Onda de Calor foi modificada para a infusão de chama. Infusão flamejante rank, D mais proficiência, 0,0%. Descrição. Forma rebaixada da habilidade inata de Argan, o Rei Homem Lagarto, Onda de Calor. Imbui a ferramenta desejada com fogo. O fogo da mais alta temperatura pode ser criado, dependendo da proficiência da habilidade. Habilidade inata. E é uma habilidade de buff. Enquanto os efeitos colaterais da combinação de habilidades diminuíam, Ion-Vou cerrava os punhos enquanto verificava a descrição da habilidade. Mesmo se tivesse sido rebaixado para uma classificação inferior, ainda era uma habilidade inata de um monstro-chefe. Habilidades inatas eram semelhantes a habilidades únicas, que eram exclusivas de séries específicos. Normalmente, apenas os proprietários originais possuíam a habilidade, e eles não eram apenas poderosos, mas também raros. No entanto, ao contrário das habilidades únicas, que eram limitadas aos jogadores, as habilidades inatas pertenciam aos monstros-chefes. Isso significava que mesmo se um monstro-chefe com uma habilidade inata morresse, ela reapareceria quando o monstro ressurgisse em uma nova rodada. Foi por isso que Argan apareceu mais uma vez nesta rodada do tutorial, embora já tivesse sido morto por seu irmão há muito tempo. Mesmo que a Onda de Calor fosse uma habilidade inata de Argan, também era possível para outros jogadores obtê-la. Porém, a capacidade de extrair habilidades não era comumente encontrada na torre, muito menos no tutorial. A espada vampírica de Batory estava no topo de tais habilidades, então, era seguro assumir que Ion-Vou era o único capaz de roubar a habilidade de Argan neste estágio. Embora sua falta de proficiência em habilidades significasse que ele não poderia obter a Onda de Calor em sua forma verdadeira, ainda assim, foi uma grande conquista. Ele tinha uma habilidade de melhoria, que poderia até mesmo infundir uma ferramenta com a propriedade fogo. O poder de um artefato aumentará quando imbuído de certas propriedades. É por isso que artefatos com buffs elementais geralmente são negociados a preços altos e Ion-Vou, agora, não precisava mais procurar um artefato com melhoras elementais. Além disso, Flame Infusão poderia ser usada para vários outros propósitos, uma vez que o fogo era uma grande arma ofensiva e, também, um elemento versátil. Vou ter que testar mais tarde. Ion-Vou lentamente fechou a janela de habilidade, satisfeito. Ele se levantou lentamente de sua posição assentada, tentando manter o equilíbrio. Vendo isso, Khan e Doyle vieram para apoiá-lo. Cara, seu corpo não foi fácil para Khan falar, pois ele estava muito preocupado com Ion-Vou. Ion-Vou enfrentou a última onda de calor de Argan de frente, e suas roupas meio queimadas revelaram várias marcas de queimadura em sua carne. Sua máscara branca também estava distorcida pelo intenso calor. Ion-Vou acenou com a mão para expressar que estava bem. Não se preocupe, estou bem. É difícil de mover, mas vai melhorar com o tempo. Se ele não tivesse sido capaz de curar seus ferimentos com a energia drenada pela espada vampírica de Batory, teria sido fim para ele. Deixa eu ver, cara. Sim, Jung. Sente-se por um momento, caso esteja ferido em algum lugar. No entanto, Khan e Doyle não tiravam os olhos preocupados dele e não podiam deixá-lo sozinho. Ion-Vou se perguntou, por um momento, como ele poderia tirá-los, e ele percebeu que ainda haviam pessoas trancadas nas jaulas. Ele apontou para o covil com o queixo. Estou bem, realmente não preciso da sua ajuda. Mas ainda tem gente lá. Está tudo bem deixá-los assim? Eles podem estar em perigo por causa do incêndio. Só então Doyle se lembrou das pessoas ainda presas na fazenda humana. Ele levou o Khan com ele e correu para as jaulas. Ion-Vou foi finalmente capaz de descansar contra um toco de árvore queimado pela metade. Ele fechou os olhos e mergulhou na meditação para remover completamente os efeitos colaterais. Khan e Doyle resgataram com sucesso os escravos. Felizmente, a onda de calor de Argan não atingiu a fazenda humana. Talvez por ser um depósito de comida para os filhotes, foi fortificado para resistir ao impacto externo. Obrigado.
Muito obrigado. Boou. As pessoas começaram a chorar quando suas algemas e correntes foram destrancadas. Eles se recuperaram, alguns deles até começaram a chutar descaradamente o cadáver de Argan repetidas vezes. Outros jogadores até mesmo descarregaram sua raiva em alguns dos homens lagartos sobreviventes. Eles foram trazidos de volta da beira da morte, mas as incubações dos homens lagartos comeram vivos os seus companheiros de equipe, com quais eles estavam rindo e conversando, apenas alguns dias atrás, bem na frente de seus olhos. Era natural que seu sangue fervesse só de olhar para aqueles monstros. Khan e Doyle pararam e observaram, até que, finalmente, se acomodaram. Depois que sua raiva foi aliviada um pouco, um homem careca de meia-idade se aproximou deles para expressar sua gratidão. Gostaria de lhe agradecer mais uma vez. Graças a você, pudemos vingar nossos companheiros de equipe. Eles poderão descansar em paz, agora que os monstros estão mortos. Khan e Doyle acenaram com as mãos. Não precisa nos agradecer, nós só fizemos o que deveria ser ter feito. Khan balançou a cabeça calmamente. Normalmente, ele teria respondido de maneira satisfeita, mas se conteve, devido à atmosfera pesada. Ainda assim, seus olhos estavam cheios de orgulho. O homem de meia-idade perguntou, por falar nisso, posso lhe fazer uma pergunta? Sim. Diga. Eu estava me perguntando se você é Khan, hablou Oddsworth. É você? Nossa, uau. Tentei manter isso em segredo. Khan fingiu estar envergonhado e coçou a nuca. No entanto, ele não conseguiu evitar que os cantos dos lábios se curvassem. Os olhos das pessoas se arregalaram. E ele é realmente Khan, hablou Oddsworth. Não é possível. Eu não consigo pensar em ninguém mais capaz de matar o Rei Homem Lagarto. Eu só ouvi rumores sobre ele, mas ele é realmente ótimo. Eu não me importo com ele então, a pessoa ao lado dele é que ele é forte. Taio. E, acho que você tem razão, quanto mais as pessoas o elogiavam, mais amplo crescia o sorriso de Khan. Doyle balançou a cabeça enquanto olhava para Khan, perguntando-se por que Khan amava tanto estar sob os holofotes. No entanto, mesmo enquanto sorria, Khan não se esquecia de dar o devido crédito aos seus companheiros. Obrigado a todos por seus elogios. Mas devo dizer que não fui o único que participou do ataque de Argan. Na verdade, eu só estava ajudando nosso companheiro de equipe. Se não tivéssemos nosso amigo ali, eu nem quero imaginar o que poderia ter acontecido. Khan balançou a cabeça enquanto falava de maneira despreocupada. Graças a seus esforços para iluminar a atmosfera, as pessoas estavam lentamente se sentindo mais à vontade. No entanto, assim que eles viraram suas cabeças na direção que Khan havia apontado, seus rostos ficaram rígidos novamente quando viram Yon-Vo sentado lá. Ao contrário de Khan e Doyle, ele estava longe da multidão, perdido em meditação. As pessoas imediatamente desviaram o olhar de Yon-Vo. Alguns deles até franziram a testa ou cuspiram no chão como se tivessem visto algo nojento. Khan percebeu a mudança na atmosfera, então ele perguntou cautelosamente: há algo errado? Aquela pessoa ali é o seu companheiro de equipe. Sim, ele é. Então devo avisá-lo, por favor, tome cuidado com aquele homem. O rosto de Khan também escureceu. Eu gostaria de perguntar o motivo. Quando Doyle nos encontrou nas jaulas, aquele homem queria que ele nos abandonasse. O homem de meia-idade olhou para Yon-Vo. Os outros jogadores também relembraram o conflito entre Yon-Vo e Doyle, e como Doyle acabou virando as costas para eles. No entanto, a coisa que mais se destacou para eles foi a expressão insensível de Yon-Vo, quando ele os abandonou primeiro. Khan olhou para Doyle como uma expressão sombria, claramente pedindo a verdade. Doyle queria explicar por que Yon-Vo tinha que dizer tal coisa, mas havia muitas pessoas assistindo. Ele só conseguiu suspirar e acenar com a cabeça. O homem de meia-idade interpretou isso como uma corroboração e continuou falando com grande entusiasmo. Posso estar cruzando a linha ao dizer isso, mas ele simplesmente não é humano. Sim. Você passou dos limites. Khan olhou para o homem de meia-idade e o interrompeu. O homem de meia-idade ficou surpreso com essa resposta inesperada.
Perdão, eu disse. Você está fora da linha. Khan se aproximou do homem de meia-idade, seus lábios pressionados juntos. O homem de meia-idade congelou, perplexo com a atitude fria de Khan. Até mesmo outros jogadores estavam começando a ficar nervosos. Khan ignorou seu constrangimento e ficou na frente do homem de meia-idade com um sorriso de escárnio. Ele cutucou o homem no peito com o dedo. Não importa o que você o tenha ouvido dizer, ele é uma das pessoas que acabou de salvar a sua vida. E, se você não percebeu, ele é nosso companheiro de equipe, além de ter sido o que mais sofreu lesões durante a nossa incursão. Khan baixou seu tom educado. Respeito só poderia ser dado àqueles que mereciam, e esses idiotas ingratos poderiam ser tão loucos quanto quisessem. Ele não se importava. Mas o que vocês idiotas fizeram? Uma coisa certa é que vocês foram estúpidos o suficiente para ficarem presos neste covil. Você está livre e ainda está vivo graças a ele. O que você acabou de dizer? Tenha cuidado com ele. Bem, porque você não tem cuidado com o que você diz, também. A humilhação atingiu o homem com força, e seu rosto ficou vermelho, os punhos se cerraram a tremer. No entanto, Khan riu de sua reação. Algo de errado. Você quer me dar um soco na cara? Vai em frente. Manda bala. Você estava se cagando de medo de fazer qualquer coisa na frente do rei homem lagarto, mas agora você, de repente, é tão corajoso, só porque somos jogadores, certo? Bem, anda logo e me dê um soco. Khan até virou a bochecha para o homem. As pálpebras do homem de meia-idade tremeram-lhe. Assim, ele se virou para procurar ajuda. As pessoas que ficaram presas na fazenda, e prometeram morrer juntas, desviaram o olhar, não querendo se envolver. O homem de meia-idade finalmente percebeu sua situação. Desculpe. O quê? Não estou te ouvindo. A testa de Khan se enrugou e ele colocou o ouvido perto da boca do homem de meia-idade. Sinto muito. A voz do homem de meia-idade tremeu. Khan zombou e riu um pouco, então recuou. Você precisa se desculpar com outra pessoa também, não acha? Era óbvio de quem ele estava falando. O homem de meia-idade mordeu o lábio inferior e olhou para Yonvoo, que ainda estava meditando e não prestava atenção neles. Khan apontou para Yonvoo e apressou o homem para frente. O homem de meia-idade se aproximou lentamente de Yonvoo, com passos trêmulos. Ele se desculpou com uma reverência de 95 graus. Sinto muito, senhor. Por favor, perdoe-me por meu lapso linguístico. Yonvoo não respondeu por um longo tempo, o que significava que o homem de meia-idade não conseguia endireitar as costas. Finalmente, Yonvoo abriu os olhos em irritação e deu-lhe um pequeno aceno de cabeça antes de fechar os olhos mais uma vez. Foi só então que o homem de meia-idade pôde se endireitar. Os outros jogadores mantiveram a boca fechada. A relação entre o forte e o fraco era evidente aqui também. O homem de meia-idade, Brent, voltou ao grupo com a boca fechada. As pessoas começaram a se afastar, com medo de que ele falasse com elas. Logo, não havia mais ninguém ao seu redor. Brent mordeu os lábios e procurou um lugar para se sentar. Traidores sujos. Brent cerrou os dentes. Eles se agarraram a ele enquanto estavam nas garras dos homens lagarto, e ele arriscou sua vida para conseguir as coisas que eles precisavam. Mas, agora que ele precisava, todos o evitavam. Ele se sentia sujo e miserável. Ele se ressentia de Khan e Doyle por humilhá-lo, apenas porque eles o salvaram. Além disso, ele amaldiçoou aquele que causou o problema em primeiro lugar. Young-Nin, um homem magro, se aproximou de Brent e parou ao lado dele com cautela. Seu nome era Ethan, e ele era o que confiava mais em Brent durante a estadia no curral de humanos. Ele era um jogador comum, que foi capturado e levado para a fazenda. Um dia, Brent o encontrou prestes a morrer e se aproximou para ajudá-lo. Desde então, Ethan começou a segui-lo, dizendo que serviria seu Young-Nin para sempre. Brent o achou inteligente e espirituoso, e, então, decidiu mantê-lo por perto. Mas hoje, Ethan foi o primeiro a evitar seu olhar quando ele pediu ajuda. Assim sendo, Brent disse em um tom indelicado: "O que é?" Percebendo a atitude fria de Brent, Ethan respondeu cuidadosamente: "Eu sinto muitíssimo como que eu não te apoiei.
Espero que você compreenda. Você sabe sobre nós como sobrevivemos aqui. Brand olhou para Ethan, mas logo suspirou profundamente. Aquele homem magro e seus companheiros eram como rêmoras. NT. Rêmoras são aqueles peixes que ficam atracados nos tubarões. Eles sobreviveram a cada sessão, seguindo outros jogadores habilidosos. Então, mesmo se ele quisesse repreender Ethan, seria apenas uma perda de fôlego. Brand não conseguia acreditar que eles haviam conseguido chegar à sessão e com suas habilidades medíocres. No entanto, ele estava muito farto e não queria mais falar com Ethan. Eu não sei o que você está tentando fazer agora. Apenas me deixe em paz, bem, eu não quero fazer mal, então, por favor, me escute. Brand fez uma careta feroz para Ethan. Ele já estava fervendo de raiva, e Ethan apenas pressionou seu último nervo. Brand sentiu um impulso, queria jogar uma pedra nele, mas a pergunta repentina de Ethan o impediu de agir. Young-Nin, você não precisa de tokens ou artefatos. O que você temos um tesouro ali apenas esperando por nós. Por que não vamos fazer uma fortuna? Brand olhou na direção que Ethan estava apontando. Era um Kamidoile, caminhando até Yonvou. Capítulo 28, Consumir, Parte 3. Tokens, artefatos. Por um breve momento, Brand ficou tentado, mas rapidamente voltou a si e tirou a ideia da cabeça. Não se atreva a tentar me enganar sugerindo esse truque. O que você quer dizer com truque? Estamos fazendo isso para sobreviver. Para sobreviver? Você quer sobreviver matando as pessoas que salvaram nossas vidas. Ethan estava tão assustado que se levantou de um salto. Não vamos matar ninguém. Quem disse que vamos? Se arranjarmos uma briga com eles, estaremos deitados, mortos, no chão em breve então. Estou falando sobre roubar. Brand começou a mostrar interesse e um sorriso malicioso apareceu no rosto de Ethan. Os monstros levaram todas as nossas coisas e agora não temos nada. Quer dizer, se formos lá, vamos morrer, não vamos? Brand assentiu sem dizer uma palavra. Ethan tinha razão. O Rei Homem Lagarto havia levado embora todos os artefatos e tokens que ele havia coletado em seu caminho para a sessão e ele nem mesmo tinha uma única coisa para se proteger. Embora Kamidoile pudessem ajudá-lo a sair desse lugar, eles partiriam mais cedo ou mais tarde, pois o tutorial estava chegando ao fim. Isso significava que ele não tinha escolha a não ser vagar pela floresta nesta situação, e teria que se esconder e esperar até que o tutorial acabasse, ou, então, ele seria vítima de outros monstros. Não havia outras opções. Então, vamos roubar o suficiente para sobreviver e então fugiremos e se nos pegarem. Eles vão nos matar. A morte é uma possibilidade, roubemos ou não. Mas se fizermos do meu jeito, as chances de sobrevivência são maiores. Brand estava parcialmente convencido. Qual é o plano? Não podemos simplesmente prosseguir sem um. E você não achou que eu vinha aqui sem um plano, não é? Ethan sorriu por um momento e continuou falando. Um dos meus amigos tem uma característica chamada mãos rápidas. Mãos rápidas? Como dedos ágeis. Sim. É incrível o que ele consegue fazer com as mãos. Brand tinha uma compreensão aproximada do planos de Ethan. Se alguém tinha um traço envolvendo dedos ágeis, isso significava que ele tinha habilidades especializadas que formavam a base de seu traço. Então, esse seu amigo vai roubar o que precisamos e nós somos a distração. É este o plano? Você entendeu? Então, o que acha? Brand mergulhou em pensamentos profundos enquanto calculava as probabilidades. Ele pensou sobre os riscos e a probabilidade de sucesso. As chances do plano dar certo eram baixas, mas a ganância já estava começando a se estabelecer. Se tivessem sucesso, fariam uma matança. A memória da humilhação que ele sofreu nas mãos de Kan e Yonvou apareceu em sua mente. Ele rangeu os dentes. Foi o suficiente para motivá-lo. Está bem. Diga-me o que você tem. Os olhos de Brand começaram a brilhar violentamente. Um sorriso maligno apareceu no rosto de Ethan enquanto ele explicava o plano que ele e seus companheiros de equipe haviam proposto, seus olhos brilhando de loucura. Depois de um longo tempo, Yonvou acordou de sua meditação.
Um corpo mais forte ajuda a aliviar os efeitos colaterais. O corpo de Yonvou não conseguia lidar totalmente com a sobrecarga ainda, então era melhor evitar o uso de várias habilidades ao mesmo tempo. Mas graças ao físico reforçado e à espada vampírica de Báthory, ele poderia se recuperar rapidamente de qualquer dano que sofreu. Se Argan não tivesse entrado em sua segunda fase, ele não teria se esforçado demais. Mas foi pelo menos uma grande chance de testar meus limites. Uma compreensão clara de seus limites permitiria que ele tomasse decisões ainda melhores quando agisse. Além disso, sua experiência o ajudou a entender do que o físico reforçado era capaz, e as possíveis estratégias nas quais ele poderia confiar. Depois de organizar seus pensamentos, Yonvou entrou novamente no covil de Argan junto com Kain Doyle. Era hora de reivindicar a recompensa por completar a missão oculta. As recompensas serão fornecidas. Você adquiriu a coroa de Argan, a cimitarra de escala azul e a propriedade do covil. Agora que Kain está aqui, podemos resolver as coisas. Kain bateu palmas gentilmente enquanto estalava os lábios. Distribuir as recompensas após a aprovação da missão foi a parte mais emocionante. Doyle e eu ficaremos com a coroa de Argan como combinamos, ok? Kain olhou para Yonvou enquanto ele alcançava a coroa de Argan. Na verdade, Yonvou foi quem mais contribuiu durante esse ataque. Mesmo que eles tenham compartilhado as informações sobre este lugar com ele, se Yonvou quisesse reivindicar a coroa como recompensa, isso representaria um grande problema. Mas, para seu alívio, Yonvou não parecia nem um pouco interessado na coroa de Argan, e estava assentindo com a cabeça. Você pode ter sempre que quiser. O rosto de Kain iluminou-se visivelmente. Obrigado, mano. Ei, eu sabia que você era um cara bom desde o início. Para de fazer brincadeirinhas. E eu sei que você é apenas tímido. O rosto sorridente de Kain deu a Yonvou o desejo de lhe dar um cascudo, mas ele apenas riu. Era impossível odiar alguém como Cal. Ele era um cara tão estranho. Doyle, vá em frente e pegue. Entendido. Ele agarrou a coroa de Argan e segurou-a com força, enquanto um sorriso brilhante se espalhava por seu rosto. A propriedade do covil e a cimitarra de escama azul são todas suas, Kain. Esse foi o acordo que fizeram. Com um aceno de cabeça, Yonvou examinou a cimitarra que haviam tirado da carcaça de Argan. Cimitarra de carcaça azul. Classificação: arma de duas mãos. Rank D. Mais descrição: esta é a arma favorita do rei Lizardman, Argan. A cimitarra está imbuída do elemento fogo. Possui grande durabilidade, o que a faz destruir tudo que entra em seu caminho. No entanto, devido ao seu grande peso, a espada não se moverá sem uma força muscular extrema. Majestade do rei Lizardman. A mera posse da arma dá ao usuário uma aura imperiosa. Tem uma certa probabilidade de infligir pânico no alvo. Os alvos sob o efeito de pânico receberão danos em proporção direta à duração do efeito. Talvez porque foi usada por um grande monstro como Argan, a cimitarra era quase tão grande quanto Yonvou. Apenas carregá-lo parecia bastante incômodo para ele. Suas opções faziam a cimitarra parecer tão valiosa quanto a coroa de Argan, e era, obviamente, um dos melhores artefatos do tutorial. Mas, Yonvou preferia usar uma adaga curta como sua arma principal, e a espada, simplesmente, não era algo que se encaixava em seu estilo. A propriedade do covil também era inútil para ele. Propriedade do covil de Argan obtenha direito sobre todos os objetos e recursos que existem dentro do covil. Lista de itens no covil 1. Capacete de orc vermelho 2. Machado de batalha Cri 3. Cristal rígido X31. Yonvou examinou os itens da lista. Embora a maioria dos itens tenha sido danificada pela onda de calor de Argan, ainda havia um número considerável de itens deixados no depósito, alguns dos quais eram muito bons. No entanto, Kain e Doyle não tiveram escrúpulos em entregá-los a Yonvou. A lista também incluía itens que pertenciam aos cativos na fazenda humana. Do ponto de vista moral, o correto seria devolver os itens aos donos originais. No entanto, os três nem mesmo consideraram isso. Havia uma regra não citada na torre e no tutorial. Independentemente de quem possa ser o verdadeiro dono de um item, eram detentores os que os localizavam.
No entanto, Yonvou também não precisava desses itens. Alguns desses artefatos podem ser úteis, mas devem ter muitos deles dentro da torre. No entanto, ele finalmente encontrou uma coisa que valia a pena. A adaga de Karshina. Classificação: arma de uma mão. Classificação D. Descrição: uma adaga usada por um estagiário desconhecido ao longo de sua vida. Ela é feita com materiais comuns, mas a lâmina endureceu, pois mantém a paixão daquele estagiário. Vontade do trainee: o dano da arma aumentará conforme a proficiência da arma do usuário. Yonvou tocou a adaga de Karshina e a segurou em sua mão. O peso e o tamanho da adaga eram semelhantes aos que ele estava usando, e não foi difícil se acostumar com isso. Houve um pequeno problema. A lâmina está ligeiramente torta. No entanto, está tudo bem. As adagas que eu trouxe ficaram muito danificadas. Elas quase não podem ser usadas neste ponto. Essa aqui será suficiente para o restante do tutorial. Ele também gostou da opção extra que tinha. Yonvou pendurou a adaga de Karshina na cintura e examinou o resto da lista. Porém, não havia nada de útil, nem mesmo os recursos. Eu preciso de muitos minerais para fazer artefatos, mas, se eu não puder armazená-los em algum lugar, eles só vão deixar minha mochila mais pesada. Além disso, os materiais coletados de monstros são mais valiosos. Yonvou havia pegado os tokens que Argan já havia coletado. Graças a isso, ele tinha agora mais de 200 tokens. No final, Yonvou teve que fechar a mensagem sem muito ganho. Bem, eu não esperava muito. De qualquer maneira, ele não ficou desapontado, já que não esperava muito. Seu irmão mencionou no diário que o risco e a dificuldade da missão superavam as recompensas, e Yonvou apenas aceitou a missão para coletar o karma e as fichas de que faltava. Ainda assim, ele teve uma ideia. Mesmo que sejam itens de sucata, são tantos que ainda posso vendê-los por um preço alto. Doyle perguntou cuidadosamente a Yonvou. Tem algo de errado, Caim? Você não encontrou nada de que precisava? Ele parecia preocupado que Yonvou tivesse que sair sem lucrar muito. Yonvou pensava que Doyle precisava de uma pele mais grossa para tempos como este. Ele tinha um coração muito mole, que fazia Yonvou se perguntar por que ele pensava que poderia escalar a torre, cheia de monstros, com um coração como o dele. No entanto, ao mesmo tempo, ele sabia que isso era parte do charme de Doyle. Assim sendo, Yonvou sorriu e balançou a cabeça. Eles são quase todos inúteis. Mas não se preocupe, não será uma perda total para mim. Enquanto Doyle olhava para Yonvou com uma expressão confusa, Yonvou focou seus olhos em um ponto no ar vazio e disse: você vai machucar o pescoço se continuar nos observando assim. Doyle se virou para o local que Yonvou estava falando, e Khan também olhou com uma cara séria. Em um momento, um portal se abriu no ar. Bem, eu já fui pego? Queria te fazer uma surpresa. Um homem com um capuz puxado sobre o rosto caiu com um grande sorriso malicioso. Era o mesmo misterioso comerciante. Continua no próximo vídeo.